Você se considera uma pessoa forte, determinada, que corre atrás dos seus sonhos, custe o que custar? E quando uma dificuldade aparece, dá um jeito, resiste e se mantém ali firme e forte, até conseguir superar. Já passou pela sua cabeça o tanto do que isso que você acredita ser a sua melhor qualidade ou a sua fortaleza tem impedido a sua vida de fluir? Vamos entender melhor como que isso acontece? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu quero começar esse vídeo compartilhando com vocês um pouquinho da história da minha vida, né? Eu venho de uma família de consideradas mulheres fortes. A minha avó, quando ela tinha 15 anos de idade, ela fugiu do interior da Bahia para o interior do estado de São Paulo, porque ela tinha sido obrigada a casar com um rapaz. Naquela época aquilo era muito comum, acredito que até hoje em algumas regiões do Brasil. E esse rapaz batia nela, ela sofria violência dentro de casa, até que chegou um dia que ela não aguentou mais, pegou as coisas dela e saiu lá do interior da Bahia e veio para São Paulo, sozinha. Nessa época ela tinha 15 anos de idade. Movendo aí rapidinho o filme lá para frente, quando foi a vez da minha mãe, quando a minha mãe completou 18 anos, ela morava no interior de São Paulo, né? A minha mãe vem de uma família de 8 irmãos, eram 4 mulheres e 4 homens. E aí, quando ela fez 18 anos, ela também não quis mais morar no sítio, que era onde ela morava quando ela era criança, porque ela não via ali perspectivas, né, de melhora de vida naquele lugar. E aí ela resolveu se mudar para São Paulo. E ela veio para São Paulo, para a capital, com 18 anos, né, também muito jovem. E aí, quando eu olho para minha própria história, né, guardadas as devidas proporções, eu acabei trilhando o mesmo caminho. Eu saí do Brasil e me mudei, vim morar na Holanda. Eu não era tão jovem, eu já tinha 35 anos quando eu fiz essa mudança, e vim com a minha família toda, com o meu marido e com os meus 2 filhos. Então, por isso que eu digo que, guardadas as devidas proporções, eu acabei repetindo a mesma história. E aí, por que eu tô contando tudo isso, né? Eu tô contando tudo isso para ilustrar uma crença que eu percebo que eu tenho muito arraigada na minha história. E eu acredito que é a mesma crença de muitos de vocês que possam estar assistindo esse vídeo agora. Eu sempre escutei muito, quando eu era criança, que a vida é difícil. E que para a gente conquistar qualquer coisa que a gente queira, para que a gente possa realizar os nossos desejos, a gente tem que lutar muito, a gente tem que se esforçar muito e a gente tem que ser muito forte quando os desafios aparecem, quando os problemas aparecem, né? E aí, o que eu fiz? Eu, sem perceber, comecei a viver a minha vida baseada nessa crença e criando os problemas do lado de fora, até para que eu conseguisse confirmar que esta crença, que esses valores que me ensinaram a respeito da vida, que eles eram reais. E a gente vai fazendo isso, a gente vai criando as nossas próprias dificuldades. É lógico que num primeiro momento isso pode ser difícil de aceitar, mas você não consegue acreditar em 2 verdades ao mesmo tempo. Então é por isso que eu sempre falo: ou você acredita que você é mesmo o criador da sua realidade para todo o seu bem e para todo o seu mal, ou você não cria nada, ou você é uma vítima de tudo que vem de bom e de tudo que vem de mal. Entre essas 2 opções, eu honestamente prefiro me responsabilizar pelas coisas que aparecem na minha vida, que eu considero hoje desafios, e também acreditar que eu posso sim e que eu crio a minha realidade, do que me ver como vítima do mundo. Que na verdade é uma mentira, né, gente? Isso não é verdade. E aí, neste processo de validação dessas crenças, de que sim, a vida é difícil
E sim, eu sou forte porque eu sou capaz de superar qualquer desafio que venha e que apareça, sempre chega o dia do só que não. Porque sempre vai chegar aquele momento em que você vai se sentir exausto, esgotado, de aguentar firme, de resistir firmemente a todas as coisas que te aparecem e que você julga como um problema, que você julga como um desafio. Eu já contei aqui a história de quando eu me mudei para cá, para Holanda, e durante 2 anos eu tive muito medo de que isso não fosse dar certo, de que eu não fosse conseguir realizar este meu sonho de reconstruir a minha vida num outro país, de experimentar a vida num outro país. E aí, obviamente, como isso era um medo muito forte que eu tinha, o que vocês acham que aconteceu, né? A vaca foi pro brejo. Depois de 2 anos, eu já não tinha, minhas reservas tinham quase se acabado. Eu e meu marido, a gente não tinha conseguido se recolocar no mercado de trabalho. Esse era o meu maior medo, né? Eu já contei aqui em outros vídeos que eu tinha muito medo de começar um trabalho numa outra língua que não fosse a minha. E no caso não era nem holandês, hein? Se fosse holandês, eu ainda ia passar um pano para mim, porque o holandês é uma língua muito, muito difícil mesmo. Na verdade, aqui, como eu moro numa cidade que é grande, né? A gente usa muito inglês. Mas ainda assim, enfim, eu tinha muito medo de trabalhar numa outra língua. E até que chegou um momento, né? No final desses 2 anos, lá em 2019, eu não aguentei mais. Eu tinha chegado no meu limite. Eu estava exausta emocionalmente. Meu marido, a mesma coisa, embora ele já tivesse começado a trabalhar. Ainda o que ele ganhava não era suficiente para a gente pagar as nossas contas. Então eu tinha que começar a trabalhar, né, para ajudar nesse processo. E aí foi um final de ano. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Era dezembro. E eu tava realmente muito cansada, até que eu sentei com ele para ter uma conversa e aos prantos, com o rosto encharcado de lágrimas, eu falei para ele: olha, Leandro, se a vida é essa porcaria que tá aí, eu aceito. Eu aceito porque eu não aguento mais lutar. Então, venha o que vier. Se a gente tiver que voltar para o Brasil, se a gente tiver que desistir, chega, eu cansei. Isso foi num domingo. Na segunda-feira, eu fui ali olhar a minha caixa de e-mails e eu tinha 3 mensagens de propostas de entrevista de emprego. E isso foi muito marcante para mim, porque só me mostra o tanto que quando a gente resolve largar o controle, quando a gente resolve não resistir mais, como a vida volta para os eixos, como tudo volta a fluir. No ano seguinte de tudo isso, a gente promoveu mudanças que eu jamais sonhei conseguir na minha vida, né? Uma dessas 3 opções de vagas de emprego é o lugar onde eu trabalho hoje. O meu marido, em seguida, também teve um aumento de salário muito significativo, saiu depois no futuro deste trabalho por um outro emprego melhor, e assim as coisas foram melhorando muito e muito rápido. No período de 1 ano, muitas outras coisas aconteceram. Quando eu conto essa história, pode dar a impressão de que eu não tinha outra opção que não entregar. Mas isso não é verdade. Eu poderia ter continuado tentando, eu poderia ter buscado um trabalho de qualquer coisa aleatória, poderia ter ido, por exemplo, trabalhar como babá, que foi o que eu fiz durante o período. Meu marido também poderia ter trabalhado de qualquer outra coisa? Poderia. A gente poderia ter resistido ainda mais. Mas eu cheguei naquele momento no limite da minha dor. Eu não conseguia mais resistir. E aí é interessante quando isso acontece, porque se você voltar lá para a crença, né, para a frase da crença que eu compartilhei com vocês,
né? A vida é difícil e para conquistar os nossos sonhos nós temos que lutar. O que acontece é que vem um medo muito grande, porque se esta é a verdade e você deixa de lutar, o que o seu ego vai te dizer? Você deixou de lutar. A situação que você está hoje vai ficar pior ainda. Porque se você precisa lutar para conquistar qualquer coisa que você deseja, quando você deixa de lutar, quando você deixa de resistir, porque a luta é uma forma de resistência, o que vai acontecer? Se você acredita mesmo nessa verdade, né, de que a vida é difícil e que você precisa lutar para conquistar qualquer coisa. O resultado disso, que o ego vai te contar é, você não vai conseguir nada. Você não só não vai conseguir nada, como a situação em que você está hoje vai piorar e muito. Por isso que a gente continua resistindo, por isso que a gente continua procurando, insistindo em encontrar saídas por nós mesmos, né? Conectados com o nosso ego. Mas aí eu me lembro de um trecho do livro Um Curso em Milagres, né? Um trecho que reflete muito essa situação que eu estava passando. E ele fala o seguinte: a tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho diferente, um caminho melhor. Então aí eu te pergunto, ao que você está resistindo? Ao que eu estava resistindo naquele momento da minha vida? Eu estava resistindo à verdade. Eu estava resistindo à minha luz. Para quê? Com um único objetivo, que era o de confirmar aquilo que me ensinaram. Porque tudo aquilo que me ensinaram me dá um senso de existência. Mas é uma existência baseada no que é falso. É uma existência baseada em crenças que foram passadas de geração em geração, que foi passada da minha avó para minha mãe e da minha mãe para mim. E se eu não parar com isso agora, é a mesma coisa que eu vou passar para os meus filhos e assim sucessivamente. Mas eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi olhar para dentro e reconhecer que existe sim um caminho melhor, que existe sim um guia melhor do que o ego. E este guia é o meu ser espiritual, este guia é o nosso eu superior. A mentira está na premissa número 1. A vida é difícil. A vida não é difícil. Você é a própria vida. Você não tem uma vida. Você é a luz do seu próprio caminho. Você é a própria criação, criando e experimentando a si mesma. O que acontece é que a vida, ela tá tão encoberta por todas essas mentiras, que são as nossas crenças, que são tudo que nos ensinaram, que a gente deixa de entrar em contato com ela. Mas como nenhuma mentira dura para sempre ou permanece para a eternidade, todas elas vão ser trazidas à tona para que você possa transformá-la. Então, tudo que você vive na sua vida e que você julga como um desafio, que você julga como um problema, é, na verdade, uma oportunidade magnífica de você desconstruir algo que te ensinaram e de se aproximar um pouquinho mais da verdade de quem você é. Quando você desconstrói essas mentiras, você está reconquistando a si mesmo. E aí você pode ir lá, ó, dar um check de lição aprendida, mais uma. E aí mais uma que não vai voltar a se repetir na sua vida. A gente sempre tem a escolha, a gente sempre tem essa escolha de entregar o que a gente acredita ser um problema, o que a gente acredita ser um desafio para nossa inteligência interior, para essa parte nossa divina, né, ou conectada com a divindade.
que vai trazer aí opções melhores, caminhos mais suaves, para que a vida possa fluir da forma como ela é desenhada para ser, né? Quando a gente deixa de resistir, quando a gente deixa de querer acreditar que a gente vai fazer tudo lá, ó, do nosso jeito, porque se a gente não fizer, nada vai acontecer. Isso não é verdade. Quando a gente faz isso, na verdade, a gente está criando a gente está colocando um monte de pedrinhas ali, ó, no nosso próprio caminho para a gente tropeçar. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Fala aí para mim se você tem alguma dúvida com relação a esse vídeo ou se você tem alguma parte da sua história que você gostaria de compartilhar com a gente, né? Eu acho que a gente pode ir se ajudando aí nos comentários como uma comunidade mesmo, né? O que a gente faz pelo outro, a gente faz pela gente também. Era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima.